Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos ver o módulo financeiro. Veja, sempre que estamos falando de financeiro, é bom começarmos pelo tipo de pagamento, que são os tipos de pagamento que a gente aceita nas nossas vendas. Então, em financeiro, tipo de pagamento, eu tenho já alguns tipos de pagamento pré-configurados pelo sistema, um campo que diz se ele vai exibir no PDV ou não. Então, todos aqueles que estiverem marcados como sim, exibem no PDV. Vamos imaginar aqui que eu já vou até dar uma limpada. Por exemplo, eu não tenho delivery, então vou desmarcar e repito essa operação para os demais. Bom, tenho aqui então apenas os tipos de pagamento que eu recebo, que é dinheiro, débito, crédito e Pix. Dentro de cada tipo de pagamento, eu posso informar algumas configurações, alguns parâmetros para esse tipo de pagamento. Por exemplo, quando eu estou editando um tipo de pagamento, eu posso ver então esses parâmetros. São eles: crédito imediato. Então, se eu fizer uma venda em um tipo de pagamento que está setado como crédito imediato, o sistema cria uma conta a receber com um estado já recebido. Entendemos nós que crédito imediato é apenas o dinheiro, então deixamos assim. Já o tipo de pagamento Pix, que está como crédito imediato igual assim, nós vamos mudar para crédito imediato igual a não. Por quê? Para que o sistema crie uma conta a receber com o estado a receber, para que eu possa conferir se eu recebi efetivamente aquele Pix. Eu também posso configurar a taxa. Por exemplo, minha maquininha cobra lá 1% de taxa e demora um dia para acreditar os Pix. Então, nesse parâmetro como está aqui, se eu fizer uma venda de R$100 no Pix, o sistema cria uma conta a receber com o estado a receber de R$100 menos a taxa de 1%, R$99 para receber no dia atual, mais um, ou seja, amanhã. Vamos salvar e fazer as nossas configurações no débito e no crédito. Então, vou dizer aqui, para não movimentar a taxa separada, para ele já criar o contas a pagar diminuindo a taxa, vou dizer que minha taxa no débito é 2 e demora um dia para me pagar, e vou dizer que a minha taxa do crédito é 5 e demoram 30 dias para me pagar. Ok. Parcelamento das minhas vendas, eu tenho que configurar a forma de pagamento. Então, aqui já vem crédito parcelado. No tipo de pagamento crédito, eu pago 6 vezes. Posso colocar um 12 aqui, por exemplo, e preencher outras informações, tais como o valor mínimo da venda, tais como o valor mínimo da parcela, que eu aceito também. Aqui o intervalo de dias entre as parcelas e se tem uma carência para cair a primeira, que geralmente é 30 dias. Então, nessa configuração, ficaria 30 dias para a primeira e nos demais 30 dias ali o intervalo entre as demais. Legal, já configurei o meu tipo e forma de pagamento para que eu alimente o meu contas a receber corretamente. Vamos ver na prática como que funciona? Olha só, vou fazer uma venda e fazer a venda de um produto no dinheiro. Então, vou dizer que o pagamento é em dinheiro, vou salvar isso como uma venda. Certo? Vou fazer mais um exemplo. E agora vamos escolher a opção débito. Vou salvar como uma venda também. Mais um exemplo, só que dessa vez vou fazer no crédito, que o pagamento é dividido. E vai ser em 3 vezes. Ok, pegando os vencimentos aqui, eu vou salvar
como uma venda. Agora vamos analisar qual foi o nosso comportamento no contas a receber. Então eu vou listar meu contas a receber, apenas o que eu fiz o lançamento hoje, nesse momento. Então tenho aqui, o primeiro que foi a venda em dinheiro, o valor da taxa é 0. Então ele já entrou no seu estado recebido, porque o crédito é imediato, um valor de R$180. O segundo exemplo que foi no débito, então ele foi e lançou 180, só que tem uma taxa de R$3,60, ou seja, uma conta a receber de R$176,40. Já no crédito, ele criou 3 parcelas, né, com intervalos de 30 dias e descontando a taxa ali, o valor de cada taxa, que é 5%, R$3, então 3 parcelas de R$57, para que eu possa entrar lá no meu extrato, ver se eu realmente recebi e, ao ter recebido, poder dar baixa nessa conta. Dizer, ok, eu recebi essa conta, a data do recebimento foi hoje mesmo e essa conta passa do estado a receber para o estado recebido. Ok? Quando estamos falando do contas a pagar, precisamos criar o nosso plano de contas no sistema. Precisamos organizar a nossa estrutura para que atenda, então, a necessidade da minha empresa. Então, sugere-se começar pelo financeiro conta listar. O sistema já vem com 2 contas cadastradas. A gente pode chamar a primeira de cofre, para que tudo que venda no dinheiro seja alimentado aqui. A segunda conta eu posso colocar de um dos bancos que eu trabalho. Por exemplo, Itaú. Nada me impede de cadastrar uma nova conta aqui, por exemplo. Ok, uma vez cadastradas as minhas contas, eu consigo fazer algumas coisas aqui. O primeiro é ajustar o saldo inicial, caso eu queira ajustar. O segundo é criar uma movimentação, um lançamento aqui, por exemplo, IOF. Depois a gente vai ver na prática, tá? Transferir valores entre contas e ver o extrato dessa conta também. Bom, configuramos as contas, não adianta a gente entrar em extrato, enfim, agora, porque não vai ter movimentações. Então vamos para as outras configurações. Um próximo passo, aqui em tipo, é criar os meus tipos de movimentação. Lembrando que, dentro do MOB, nós podemos ter até 2 níveis, tipo e subtipo de classificação. E é aqui que a gente cria o nosso plano de contas. Tal como, fisicamente, a gente organiza nossas contas em pastas, né, em gavetas, em pastas, enfim. No sistema também é necessário que a gente classifique, para que saia relatórios, para que o sistema considere os nossos custos, né? Então, como que a gente faz isso? Vou criar alguns exemplos aqui, tá? Vou clicar no mais e criar um tipo chamado despesas fixas. A direção do dinheiro é uma saída. Ele vai ficar alocado na minha classificação DRE, despesa financeira, por exemplo. O meu tipo de movimentação é despesas fixas. Dentro do despesas fixas, eu posso colocar os meus subtipos de movimentação. Por exemplo, água é uma despesa fixa? É. Entende-se como despesa fixa aquela que independe do faturamento. Sempre vai ter. Ok. Aqui entraria também todas as outras despesas que independem do faturamento. Bom, vou criar mais 2 aqui, só para a gente ter exemplos. Vou colocar despesas variáveis. É saída também. Vai ficar lá no meu DRE como despesas gerais, por exemplo. E eu vou colocar aqui despesas que só funcionam se a loja estiver aberta, né? Aquilo que acontece variavelmente. Então,
manutenção predial, por exemplo. Ok, temos aqui despesas variáveis e 3 exemplos. Vou criar mais um para a gente fechar, que é uma pasta, né? Uma gavetinha aqui, um tipo para funcionário. Funcionário vai ficar na minha classificação DRE como despesas com pessoal. E dentro de funcionário, então, eu coloco bom, não podemos começar a trabalhar com financeiro antes de deixar criado o nosso plano de contas. A sugestão é que pegue, então, todas as contas de 2 ou 3 meses atrás e veja se já tem um tipo e subtipo criado para que eu possa alocar essa conta no local correto, para que eu possa classificá-la nos meus relatórios. Financeiro, contas a pagar. Vou criar uma conta nova e vou dizer que essa conta não está vinculada a um recebimento de produto. Por exemplo, é o interruptor do banheiro feminino que estragou. Então, a primeira coisa que eu respondo é qual é a conta que eu paguei. Eu paguei com o dinheirinho do cofre ali mesmo. A operação, eu posso escolher despesa administrativa, mas posso também escrever o que aconteceu. E a gente sugere, então, que seja descritivo aqui, tá? Ok. Qual é o tipo de movimentação? Aonde eu vou alocar isso? Em uma despesa variável, em manutenção predial. O estado da conta, né? A pagar, paguei com dinheiro, número da parcela apenas 1. Se eu quisesse ter cadastrado o fornecedor, eu poderia colocar lá o fornecedor, Balarote da vida, enfim. E vou colocar R$13,98. É o valor dessa conta. Quando que aconteceu isso? Olha, isso aconteceu ontem, né? Então já venceu ontem e eu paguei ontem mesmo. Uma vez cadastrada essa conta, então ela fica aqui no meu contas a pagar listada. E está aqui a conta com a data de vencimento ontem. Posso eu clicar no checkbox e dizer, olha, eu já paguei isso. O sistema vai me confirmar quando que eu paguei. Eu vou colocar que eu paguei ontem, né? E pagar. Essa conta sai do estado a pagar e passa para o estado pago, criando um débito no extrato do cofre, já que foi tirado o dinheiro dali. Para cadastrar uma conta recorrente, eu posso utilizar o assistente. Estou em financeiro, contas a pagar, listar, e vou no meu assistente. E vou lançar, por exemplo, a Internet 2024. Vou colocar que geralmente eu pago isso com o Itaú. É um tipo de movimentação, despesa fixa. Um subtipo, tipo de movimentação, despesa fixa, subtipo telefone. Poderia eu ter cadastrado um fornecedor para colocar. E vamos lá agora para as próximas informações. Primeira coisa que ele pergunta, vai dividir o valor por parcela ou vai colocar o valor da parcela? Vai dividir o valor ou vai colocar o valor da parcela, né? Vou colocar o valor da parcela aqui. Geralmente é R$120, por exemplo, de telefone e internet. É em dias fixos ou dias corridos? Dias fixos, todo dia 10, por exemplo. Qual que é a data do primeiro vencimento? 10/1/2024. Vou lançar com retroatividade, tá? 12 parcelas. Geralmente eu pago isso com Pix, por exemplo, e vou avançar. Então, o que ele está fazendo aqui? Nos dias fixos, todo dia 10, está criando a conta de R$120 de internet. E agora eu tenho todas as minhas contas cadastradas, né? Podendo eu dar baixa lá no mês 1, 2, 3 e 4, só me atentando para, quando eu for pagar essa conta, colocar a data que eu realmente fiz o pagamento.
dia 10/1, 2024. Paguei com o Itaú mesmo, então veja que ainda dá a possibilidade de mudar a conta nesse momento. Por exemplo, essa outra aqui é de fevereiro e a de março eu paguei atrasada, então eu vou fazer um pagamento das duas contas. Eu paguei dia 10/3, né? Eu paguei atrasado a conta de fevereiro e eu paguei com o Santander. Então, por mais que eu cadastre a conta a pagar em um banco, posso eu ainda fazer a alteração no momento do pagamento dessa conta. Lembrando que contas que estão com o estado a pagar, eu posso fazer a edição também. Por exemplo, a conta de abril chegou e não veio R$120, veio R$129,78. Vou salvar e voltar. Tenho então essa conta editada para depois fazer o efetivo pagamento. Uma outra maneira de cadastrar uma conta é clonando, né? Caso você queira utilizar essa dinâmica, escolha uma conta parecida e clique no doisinho para clonar essa conta. E eu, por exemplo, já vou cadastrar aqui a conta lá de 2025. Vou deixar já no Paint para isso, salvar e voltar. E assim eu clonei aquela conta, criando uma outra. Já está lá a minha conta de 2025. Agora nós vamos ver que todas essas movimentações de contas a receber com o estado recebido e contas a pagar com o estado pago movimentam as nossas contas que foram setadas. Então, ao listar as contas, a gente consegue ver o saldo de cada uma das contas. E ao clicar nesse ícone, a gente consegue ver o extrato dessa conta, dizendo, olha, tinha 0, né? Foi o primeiro lançamento, então foi pago a internet lá, né? No dia 8/4, a internet de maio de 120, por isso esse valor negativo. Mesma coisa o Santander, que a gente consegue ver que foram pagos duas contas de internet, por isso esse saldo de menos R$240. Para fechar, vamos ver o nosso extrato do cofre. Então, nós temos aqui aquelas vendas em dinheiro que alimentaram positivamente. E daí temos o interruptor do banheiro de R$13,98 que a gente tirou e ficou com um saldo de R$346,02. Certo? Fazendo isso, você já está apto a utilizar as financeiras do Noxmob, tanto varejo quanto gourmet.